Salve, salve familiar! E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o Aleph. Tropa, para hoje vamos falar sobre ele, Bitcraft, um dos maiores, se não o maior MMORPG em escala que a gente tem. Se você não conhece Bitcraft, ele lançou já tem um certo tempo em acesso antecipado, ele ainda está em desenvolvimento, não lançou oficialmente, mas você pode jogar, inclusive tá tendo uma promoção lá na Steam, o jogo tá bem baratinho, tá? Eu paguei acho que 20 conto nele e valeu muito a pena. Tô jogando ele tem uns 4 dias. Gente, que jogo gostoso. Mas enfim, para hoje vou lhes apresentar, caso vocês não conheçam, tá? E se você conhece, vou falar para você o que o jogo tem de novidade, como é que ele está atualmente, tá bom? Mas sem muita enrolação, vambora pro vídeo. Enfim, galera, o que seria Bitcraft? Bitcraft, ele é um MMORPG sandbox, tá? Onde você vai ter sobrevivência, vai ter construção, vai ter uma economia livre entre os jogadores, algo parecido com o que a gente tem ali no Albion Online, é bem parecido, tá? A economia. E assim como no Minecraft, você pode construir em praticamente tudo. Você pode moldar a terra, você pode construir em qualquer lugar e tudo no jogo é feito pelos próprios jogadores. E atualmente, o Bitcraft, ele é considerado um dos maiores MMORPGs da atualidade quando se trata de escala e de conteúdo para você fazer no jogo. Nele você vai encontrar um único mundo de crescimento persistente de forma procedural, ou seja, tudo ali é gerado aleatoriamente. Então, toda vez que um jogador novo adentra o mundo, um bloco novo é gerado no mundo e isso soma mais espaço no mundo. Para vocês terem uma ideia, a gente foi se locomover para uma região onde se encontra mais brasileiros e eu passei 2 horas velejando para chegar nesse lugar. O game ele não possui vários servidores. Aqui a gente tem continentes que são criados pelos próprios jogadores, os jogadores que dominam certas regiões e aí eles colocam as demarcações. Então são cheios de nações espalhadas para todo lugar nos mapas. Aqui o que acontece para que o jogo seja bem otimizado é uma separação de fronteiras. Então, quando você está dentro da área de uma nação e você navega muito, ou então anda muito, você chega na divisão. E para você entrar para o outro lado, aí você tem assim um load. Mas isso é uma área gigantesca. Até que tu chega nesse load, você anda muito. Para vocês terem uma ideia, quando eu tive que atravessar uma região para outra, eu já tinha navegado por mais de 1 hora até chegar perto desse load. E você só vai encontrar essas telas de load quando você vai atravessar de um continente para outro continente. E olha, tem vários continentes. E aqui não existe construções, nada que é feito pelos próprios desenvolvedores. Tudo no jogo é feito pelo próprio jogador. Então você vai encontrar cidades imensas que são desenvolvidas pelos próprios jogadores. Você também tem um sistema de comércio muito interessante. Cada região vai ter certos tipos de recurso e quando você está viajando, você pode simplesmente levar recursos de uma região para outra para poder negociar esses recursos. Aqui, embora sim exista um certo tipo de duelo, o combate não é o foco do jogo. O foco aqui eu diria que ele é 95% em craft, produção e economia, tá? Então, meio que tudo aqui vai ser parecido ali com o Minecraft. E o legal é que aqui basicamente tudo possui level. Então, quando você vai cortar madeira, você possui um certo level para ter que coletar outros tipos de materiais e isso demora. Então, às vezes você acaba tendo que focar em algumas coisas para conseguir melhorar certos tipos de habilidades se você quiser coletar alguns tipos de recursos ou produzir alguma coisa diferente. Então, acaba que você se torna muito dependente do comércio com outros jogadores para comprar outros tipos de recursos. Isso acontece entre cidades, por exemplo. Às vezes você fica viajando de cidade em cidade para vender recursos ou comprar recursos variados também. E quando eu falo que o jogador é responsável pela construção do município, vocês não fazem ideia do quanto eles são responsáveis. Para vocês terem uma noção, existem várias nações diferentes e cada uma tem a sua capital, cada uma tem as suas vilas e cidades e todas essas construções vai depender da organização da própria comunidade que se junta. Eu, por exemplo, como novo jogador, posso chegar em uma região e começar a construir, mas se eu já estiver construindo no território de alguém, não vai dar certo. Mas eu posso ir para uma região que não é dominada por ninguém ainda e construir o meu próprio território, a minha própria nação. Aí vai muito da minha organização, junto ali com vários outros jogadores. Eu joguei este jogo há cerca de 1 ano atrás, quando ele saiu pela primeira vez no acesso antecipado. E olha, o jogo era bem complexo, ele não tem tantos idiomas, o único idioma fácil para nós jogarmos é o espanhol. Quando eu joguei no começo, tanto o idioma quanto a gameplay não era tão interessante, ainda estava sendo lapidado, não era fácil também adentrar o jogo, a experiência era bem complicada, então os jogadores novos tinham assim, uma certa dificuldade para se introduzir ao mundo, mas agora está muito mais fácil e acessível ser introduzido ao mundo. E diferente dos primeiros momentos do jogo, onde as pessoas ainda estavam se localizando, onde não tínhamos nações definidas, o game atualmente possui definições muito bem feitas, então você já tem várias nações, várias cidades,
Você tem cidades com mais de 200 jogadores que vivem naquela região. Enfim, hoje tem muito mais coisa do que no começo. Pelos dados que eu pude ver na Steam, não tem tantos jogadores jogando ele com recorrência diariamente. São cerca de 1000 pessoas ali por dia jogando o jogo. Não é tanta gente assim, se você for colocar na régua o tamanho do mundo. Então, na minha opinião, o jogo merecia sim muito mais destaque do que ele tem atualmente. Eu creio que ele não tem mais pessoas jogando porque está em acesso antecipado, não é um jogo pronto ainda. Ele está bem otimizado, então não tem muito o que reclamar em relação ao ambiente do jogo. Sobre bugs, problemas, não temos, mas fora isso, o jogo está sensacional. Na minha opinião, eu creio que esse jogo vale muito a pena, ele é um jogão, a estrutura dele é muito divertida, o universo dele em si me lembra muito Rise of Kingdoms, que é um jogo de gerenciamento, onde os próprios jogadores controlam também o universo do jogo, e isso é muito bom. E aqui literalmente você vai entrar para jogar e fazer aquilo ali que você quer fazer hoje, então se você quiser upar o seu nível de combate, você pode upar, porque aqui existem níveis de combates para diferentes tipos de equipamentos. Então, se você usa a adaga, se você usa a lança, você tem que upar níveis separadamente. Então, não dá para você sair usando tudo. Logo, você pode focar em uma coisa de cada vez. Se você quer ser pescador, marinheiro, pirata, você pode ser e fazer profissões relacionadas, por exemplo, à pirataria. Você pode sair no mar e roubar os outros ali, ou então pegar recursos que você acha no mar. Você pode ser um cara que sai na floresta coletando carne para vender. Enfim, o jogo ele é gigante, tem várias possibilidades. O lado negativo que eu diria que ele tem é em relação ao próprio combate. A questão de produção e de como o mundo funciona em si é excepcional. Agora, no que diz respeito a combate, é bem simplista. Como eu disse, não chega a ser nem os 5% de foco, então é bem simplista. Pelo formato do universo, não é tão difícil eles fazerem um combate parecido, por exemplo, com o próprio Albion Online. Teria bastante potencial para um combate naquele nível, que ficaria bem legal. Mas no que temos atualmente, se você gosta de combate, não vai ser o foco. Gráficos também são lindíssimos, o mundo em si é muito bonito. Entretanto, o combate, como eu disse, a forma do personagem é bem simplista. Logo, se você gosta de personagens ali caprichados, com animações caprichadas para combate, você não vai achar aqui no Beatcraft. Agora, todo o resto, meu amigo, você vai achar sim. Enfim, mas eu quero saber mesmo é como é que esse jogo vai ficar o dia que ele lançar oficialmente e ter mais de 100 mil jogadores simultâneos. Se o mundo desse tamanho é criado e tem 1000 pessoas jogando todos os dias, imagina com mais de 100 mil pessoas jogando todo dia. Imagina só como é que vai ser esse universo. E olha que os jogadores que criam as leis, as regras, a burocracia, tudo é criado pelo próprio jogador. Então você imagina isso, você pode ter certeza que vai rolar até guerra por dominação de território. Por isso que eu acredito que seria legal eles darem uma lapidada melhor ali no estilo de combate do jogo. Mas fora isso, cara, imagina só, 100 mil pessoas em um mundo que cresce conforme os jogadores vão explorando. Imagina só, isso tudo em um único servidor, como um MMORPG, onde todos jogam junto, onde todos colaboram para a criação e construção e crescimento do mundo. Cara, para mim isso é uma visão sensacional. Agora, sobre data de lançamento, ainda não temos. Vai ter uma nota agora esse mês sobre uma novidade. A gente espera que tenha alguma informação sobre, principalmente, né, sobre idioma, talvez também lançamento, né? Quem sabe. Agora, dispositivos, galera, infelizmente, tá? O jogo no momento está acessível apenas no PC via Steam. Mas, né, pode ser que no lançamento ele venha também para consoles, até porque ele tem já algumas configurações que se enquadram ali no console. Mobile ainda não temos nada, tá? Um jogo bem grande, bem vasto para se encaixar no mobile, mas quem sabe um dia, né? Enfim, galera, mas é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu likezão, se inscreva no canal, faça parte da nossa família. Você é mais que bem-vindo, tá bom? Mas é isso, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo.